Fala pessoal do sétimo ano, tudo bem com vocês? Bom dia, professor Rony aqui. Hoje, dia 2 do 4, né, quinta-feira, continuando nossa semana, né, nosso plano de estudo domiciliar. Vamos continuar na nossa matéria, entrando agora na unidade 2, né, pra gente finalizar a unidade 1. Nós fizemos a última atividade, né. Eu solicitei para que vocês me enviassem pelo e-mail. Quem não conseguiu me enviar por e-mail, é até mais interessante que vocês enviem as atividades pela plataforma. Eu estou recebendo de algumas pessoas a atividade pela plataforma, as pessoas estão me enviando como mensagem e estão anexando a atividade, né, a foto da atividade pronta já, né, feita por vocês. E aí toda sexta-feira, como vocês já sabem, como já disponibilizei um informativo, nós estaremos postando, né, as correções. Então, toda sexta-feira que você tiver com atividade durante a semana, você vai lá na sexta-feira, vai ter toda a correção de todas as atividades da semana. Beleza? Gente, entrando agora na unidade 2, a gente vai trabalhar características da população brasileira. Um tema bem interessante, tá? A gente vai estar na parte da geografia, que eu particularmente gosto muito de aprender mais sobre ela, que é a parte da geografia da população, demografia, né? Também vocês podem ouvir com esse nome. A geografia da população é interessante, que a gente consegue prever algumas situações, algumas demandas populacionais, tá? Entender como a população cresce, se ela está crescendo, se ela está diminuindo, entender qual é o processo de crescimento, quais são os fatores que levam a população a crescer e quais são os fatores que levam a população a diminuir. Isso é muito importante para a gente vai começar a ter essa noção aqui agora, estudando esse capítulo agora, tá bom? Então vamos lá, de início o livro já começa a falar para você que a população do Brasil em 2019, que foi o último dado, ela era próxima dos 210 milhões de habitantes. Nós sabemos que hoje esse número está próximo dos 211,5 milhões de habitantes. Ainda é um crescimento populacional grande, tá? Nós vamos observar que o Brasil não está tendo um crescimento tão acelerado como em anos anteriores. Prova disso, meus queridos, olha aí, ó. É esse mapa que a gente tem aí no nosso livro. Acompanhe comigo nesse mapa que você tem na sua página. Página 6, se eu não me engano, né? Página 6? Isso mesmo, página 6. Olha aí. É um mapa que fala sobre o crescimento da população entre os anos de 1872 e 2019, desculpa. 2019. Então vou colocar esse mapa aqui para a gente poder analisar ele de maneira legal. Então olha só. Olhando para cá, por favor. Esse mapa nos mostra aí, ó, população em milhões, população do Brasil, tá, gente? População do Brasil. Fica ligado nisso aí. Olha lá, em 1872, a população do Brasil era de 9,9 milhões de habitantes. População acanhada, né? Repare que o ponto de mudança na nossa dinâmica demográfica foi a partir do ano de 1950. A partir do ano de 1950, o Brasil teve, ó, olha pro gráfico aqui, o Brasil teve um boom populacional, um crescimento vertiginoso da sua população. Isso é a parte mais interessante de estudar a geografia da população. Houveram alguns motivos, alguns fatores que levaram a esse crescimento, né? O Brasil estava começando o seu processo de industrialização junto com esse período, então as pessoas estavam saindo da zona rural e indo para a zona urbana, né? O processo de industrialização também tem muita participação nisso. As pessoas começaram a se aglomerar nos meios urbanos, não é isso que a gente tem? E aí, a partir desse movimento, claro, toda aglomeração de pessoas, né, toda união de pessoas, provoca também um crescimento populacional, né? A gente sabe disso, né? E aí, virando a página, você pode virar para a página 7 aí, na página 7 a gente vai ter aí, ó, densidade demográfica, que é outra medida interessante da gente começar a estudar. Olha só, a população do Brasil, você tem que saber disso. Ó, mapa aqui também na tela. Vamos lá. População do Brasil, ela se divide de maneira desigual dentro do território, tá? As pessoas ocupam prioritariamente, preferencialmente, o litoral. Então repara no seu mapa aqui, ó, que a parte do litoral lá, ó, aquela parte do litoral é a parte mais ocupada do Brasil. Quase ninguém quer morar em áreas que não são litorâneas. Então tem um estudo do IBGE que fala que as cidades, né, as principais cidades do Brasil, com mais de 10 mil habitantes, ela está concentrada massivamente na região litorânea. Então as grandes capitais, os grandes centros urbanos, as grandes regiões, tá? As maiores cidades do Brasil estão na área litorânea. As pessoas querem morar perto do litoral. Isso é
tendência mundial, não só o Brasil, tá? Eu acho que eu já falei isso com vocês em sala de aula. Então vamos lá. Para você estudar densidade demográfica, você tem que comparar duas coisas: população e território, tá? Uma conta a partir desses dois índices permite que a gente consiga entrelaçar os dados e saber quanto de pessoa existe em cada território do nosso Brasil, por exemplo. Então você pega a população e faz a conta pela metragem, tá? Geralmente em quilômetros quadrados, tá bom? Então, com essa conta, você sabe exatamente, dividindo um pelo outro, você sabe quanto de população tem por quilômetro quadrado em cada lugar do Brasil. Claro, óbvio, essa conta vai dar absurdamente um número muito maior nas zonas próximas do mar, né, nas maiores regiões do Brasil, as cidades com maior número de habitantes, e vai dar uma população muito pequena perto mais da região norte, a região central do Brasil, né? Esse mapa de calor, ele é muito legal para a gente observar. As cores mais neutras, elas tendem a ter, as cores mais amareladas, né, tendendo a parte mais clara, elas tendem a ser de cidades um pouco menores, né? E as partes mais que tendem ao vermelho, como você pode observar aí, elas são cidades que tendem a ter maior população, né? Uma população super avantajada, né? Então você repara aí, ó, você tem alguns estados da região nordeste lá em cima, ó, próximos ao mar, claro, como eu falei para vocês. Você tem São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória entra nessa jogada também. As principais cidades aí, ó, as capitais da região sul, tá? Repare como o mapa de calor, ele tá quase todo concentrado na região litorânea. Olha o Amazonas, por exemplo. Tá lá, ó, Pará, Mato Grosso, tem uma população muito pequena ainda nesses lugares, se comparado com o restante do Brasil, beleza? Então, a partir disso aí, gente, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma atividade, tá? A atividade, a proposta, ela é bem simples, bem tranquila, tá? Você vai olhar para esse mapa e vai falar para mim o quê? Que fatores históricos e econômicos da formação do território do Brasil contribuíram para a distribuição irregular da população? Quais foram esses fatores que contribuíram para que as pessoas ficassem tão espalhadas umas das outras num território tão grande, tá? E aí vem um outro conceito que eu considero super importante para a gente trabalhar, antes da gente ver na nossa página, que é entender a diferença entre povoado e populoso, tá? O Brasil é um país muito populoso, porque chamar um país de populoso, você está analisando somente a população absoluta desse país. Então, em relação à população absoluta, claro, ter 211 milhões de habitantes, o país já fica gabaritado automaticamente a ser considerado populoso. E realmente o Brasil é um país muito populoso. Em população absoluta, nós somos muito grandes, realmente. Agora, o Brasil não é um país muito povoado. Apesar de populoso, não é muito povoado. Por quê? Porque povoar tem que ter dois índices tem que entrar nessa jogada aí agora, tá? Basicamente, pega o pensamento de densidade demográfica, eu acabei de falar para vocês. Povoado tem a ver com população e território. Então é a mescla entre os dois, tá? Então, o Brasil é povoado? Não. O Brasil é populoso. Povoado não é, porque existem várias áreas do Brasil que não mora ninguém. Tá sem nenhuma ocupação. Nós temos uma área de mata muito grande, ainda bem, né? Então nós temos uma grande população que mora nas áreas litorâneas e quase ninguém morando no interior do Brasil. Então o Brasil não é muito povoado. Povoar significa você distribuir igualitariamente a população, né? De maneira mais homogênea. E isso não acontece no Brasil. Isso geralmente acontece em países pequenos, né? Países europeus geralmente são países povoados, tá? Você tem um exemplo aí de França, Inglaterra, Portugal, Alemanha. São países extremamente povoados. Por quê, professor? Porque eles são países pequenos em território e grandes em população, visto ao seu território. Então você consegue ocupar o território inteiro daquele país, inteiro, com muita gente, tá? Então lembre-se disso, tá bom? Partindo para a próxima página, tá? Estou explicando aqui de uma maneira mais acelerada para vocês, porque é uma videoaula, para não ficar muito pesado. Mas obviamente que você vai poder parar esse vídeo, assistir quando você quiser, tá? Vai ficar mais dinâmico para você também. Desenvolvimento da população. Professor, como é que a gente calcula o desenvolvimento da população, professor? A gente tem que pegar dois índices. O saldo migracional, o saldo de imigração. O que é isso, professor? Quantas pessoas estão entrando no meu país e quantas pessoas estão saindo do meu país. Se eu tiver mais pessoas saindo do que entrando, eu tenho um saldo negativo.
Se eu tiver mais pessoas entrando do que saindo do meu país, o meu saldo de imigrações é alto, né? É positivo. Esse é o primeiro índice, é importante demais para a demografia esse índice. E o segundo índice, querido, é exatamente a taxa de crescimento natural ou crescimento vegetativo, como vai aparecer no seu livro. O que é isso? Você vai pegar duas taxas muito importantes em qualquer país. Taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade. Saber se nasceu mais gente ou morreu mais gente faz toda a diferença para você poder analisar uma população. Se está nascendo mais gente que morrendo no país, esse país está crescendo sua população. Agora, se estiver morrendo mais gente do que nascendo mais gente, aí realmente a população está diminuindo, está encolhendo. Então, repare como é importante a gente saber e ter esse conceito fixado. Se tiver mais gente morrendo do que mais gente nascendo, a população está encolhendo. Se tiver mais gente nascendo do que gente morrendo, aí sim a população está aumentando, tá? Geralmente, em quase todos os países que nós conhecemos, a população está sempre aumentando, como é o nosso caso, né? O Brasil está com a população crescendo. Apesar de não estar crescendo no ritmo mais tão acelerado, tá? O Brasil está crescendo. Nós temos um mapa aqui agora também que nós vamos mostrar para vocês. Olha para cá. Esse mapa aí, ó. Brasil, taxa de natalidade e de mortalidade. Se você reparar bem, você vai ver aí, ó, taxa de mortalidade. Taxa de mortalidade está em verde. Repara aí, ó, no ano de 1900 a taxa de mortalidade estava em quase 30. Olha lá. Olha como é que essa taxa está caindo com o passar dos anos. Repara bem como essa taxa está caindo. E aí, ó, chegou a 6 aqui? Acho que é 6,11, não é? Ou não? Acho que é isso, né? 6,11. O Brasil está num período agora de baixa taxa de mortalidade. E taxa de natalidade, né? Tá em laranja, também está caindo. O que prova que eu acabei de falar para vocês. As pessoas estão tendo cada vez menos filhos. Então a população no Brasil está tendendo de maneira gradativa a encolher. Diminuir seu ritmo de crescimento, pelo menos, tá? Não encolher nesse primeiro momento, tá bom? Mas apenas diminuir o ritmo de crescimento. O Brasil não vai crescer, como nós observamos naquele outro gráfico lá de 1950, o Brasil não vai ter um crescimento mais tão exponencial, tá? O Brasil vai ter um crescimento mais tímido, mais retraído a partir de agora, tá certo? Então eu acredito que com essa explicação, vocês vão conseguir tranquilamente assimilar esses conceitos aqui de geografia da população, tá? São conceitos super interessantes. Eu solicito a vocês que vocês leiam as páginas. Além de assistir esse vídeo, leiam as páginas, que vai ser de grande valia pra gente, tá bom? Qualquer dúvida, eu vou estar agora no fórum para responder qualquer pergunta de vocês, tá certo? Precisando de ajuda, eu tô aí. Me procura na rede social, deixa o Instagram só pra vocês poderem entrar lá. Quem não me adicionou ainda, adiciona lá, tá bom? Rony Gel. Tem uma galera do 7º ano que já me adicionou. Eu vou estar por aqui e tem o Skype também, tá certo? Na plataforma é o melhor lugar para vocês me encontrarem e perguntar qualquer coisa, porque eu vou estar lá todo dia no fórum, de segunda a sexta, no horário da aula, de 7 a meio-dia e 20, tá certo? Falou, pessoal. Tchau, tchau, viu?